Hoje nós iniciamos aí a nossa quarta aula e ela está relacionada com a interpretação geométrica da derivada. Nós vamos ver aí a relação da derivada com limite, que na verdade a derivada é um limite, e vamos ver algumas definições e exemplos. Bom, primeiro a gente vai falar da tangente, da reta tangente ao gráfico de uma função. Tá? Então, se uma curva C tiver uma equação assim, y igual a f de x, e quisermos encontrar a tangente a C, essa tangente é uma reta que é tangente à curva C. Em um ponto de coordenadas A, f de A, consideramos um ponto Q, x, f de x, onde x é diferente de A, e calculamos a inclinação da reta secante. Então, primeiro a gente vai fazer a secante, tá? Nós vamos ver que se você for calcular a secante, o coeficiente angular da secante, que eu estou representando aqui por MPQ, esse coeficiente angular dessa reta vai ser dado por f de x menos f de A dividido por x menos A. A gente já viu isso daqui lá no ensino médio, né? Como é que é o coeficiente angular de uma reta? É dado dessa forma aqui. Só que agora aqui nós estamos com dois pontos. Eu tenho um ponto P e o ponto Q. Então vai ser f de x, que é a coordenada aqui, né? F de x menos f de A dividido por x menos A. Tá? E aí o que vai acontecer aqui? Esse coeficiente angular é dado dessa forma. E o que a gente vai fazer? Nós vamos aproximar Q de P ao longo da curva C, fazendo x tender a A. E nesse caso, a secante vai tender a tangente. Falando assim, não fica muito claro não, mas se a gente for analisar aqui o desenho, é isso aqui, ó. Eu tenho aqui a curva, que é o gráfico da função. Eu tenho aqui o ponto P e tenho o ponto Q. Note que se eu faço, né, aqui essa conta para encontrar a inclinação da reta tangente, né, nós sabemos o quê? Que a inclinação dessa reta tangente é o ângulo, né, está relacionada com o ângulo que ela faz aqui com o eixo x. Se eu prolongo essa reta aqui, ó, o ângulo que ela faz aqui com o eixo x está relacionado com o coeficiente angular. Na verdade, se esse ângulo é θ, né, a tangente de θ que é o coeficiente angular da reta, o m, tá? Está relacionado com a tangente desse ângulo. Mas observe, aqui, se eu olho aqui para esse ângulo θ, né, o ângulo θ é esse mesmo ângulo aqui do triângulo, esse ângulo aqui θ, certo? E aí como é que eu faço para calcular esse θ? Observe, ó, que aqui eu tenho um triângulo retângulo e ele é retângulo aqui, né? O ângulo reto está bem aqui. Então, nós sabemos o seguinte, que a tangente de θ, nesse caso aqui, ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? E quem é o cateto oposto aqui, ó? Esse lado aqui. O céu bem torto, né? Vou corrigir aqui. Esse lado aqui, ó. E como é que eu meço esse lado aqui, ó? Eu pego aqui essa distância, pego essa distância aqui toda daqui para cá, que é o f de x, e subtraio essa distância daqui para cá, que é quem? Que é o f de p. Então, essa medida aqui é f de x menos f de p, dividido pelo cateto adjacente, que é essa parte aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa medida toda aqui, que é x, menos a, que é essa medida aqui. Então, eu tenho x menos a. F de x menos a e aqui x menos a. Então, realmente, esse coeficiente angular aqui, ó, m,
ele é dado por f de x menos f de a dividido por x menos a. Tranquilo aqui, né? Agora, o que acontece? Eu vou fazer esse ponto Q aqui tender ao ponto P, ou seja, ele vai se aproximar cada vez mais aqui do ponto P, certo? Ou seja, eu estou fazendo x tender a A. Então, x vai se aproximar tanto quanto eu queira de A. Então, é isso que está representando aqui, ó. Quando eu faço, né? Imagina que o Q estava bem aqui. Eu tenho essa reta azul. Tenho o Q aqui. Tenho outra essa reta secante aqui. E assim vai. Quando eu faço o Q se aproximar tanto quanto eu queira aqui de P, imagine algo assim, ó, que eles são tão próximos que eu já não consigo quase distinguir um do outro. Por exemplo, o ponto Q bem aqui assim, ó, tá? E aí o que vai acontecer? A tangente, a secante aqui, né, que era essa reta aqui, essa secante aqui, ela vai se transformar aqui numa tangente, no limite, né? Que eu posso aproximar tanto quanto eu queira, tá? Então, eu calculando o limite daquele quociente lá, eu vou ter essa tangente aqui, tá? Então, essa tangente aqui, na verdade, ela é um limite. Limite quando x tende a aqui. A reta tangente a uma curva y igual a f de x em um ponto P, A, f de A, é a reta que passa pelo ponto P e tem a inclinação dada por esse limite. M é igual ao limite quando x tende a de f de x menos f de a dividido por x menos a. Então, nós estamos calculando aqui o limite quando x tende a. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. Bom, lá da definição, nós podemos também fazer o seguinte, ó. Tem duas maneiras de eu olhar para esse coeficiente angular, esse coeficiente angular m, tá? Se ao invés de eu chamar aqui o ponto de x, eu olhar para ele como sendo um acréscimo aqui, a mais h, e aí eu posso fazer o seguinte, ó, quando h tende a zero, eu vou fazer com que esse valor aqui tenda a A, né? Então, só reescrevendo isso daqui, ó, eu vou ter de novo aqui o ponto A, f de A, só que aqui eu vou ter o ponto Q, A mais H, f de A mais H, tá? E aí, quando eu faço o H tender a zero, eu estou me aproximando aqui, ó, estou fazendo o Q tender a P, certo? Então, esse lado aqui, ó, vai ficar f de A mais H menos f de A. E esse lado aqui, ó, vai ficar A mais H menos A. Então, fica só H, tá? E aí, aquele nosso limite, ele fica assim, ó. Limite de H tendendo a zero, de f de A mais H menos f de A sobre H. É análogo, tá? Então, eu posso utilizar tanto essa forma, como essa outra forma que a gente viu lá, que era assim, né? O m é igual ao limite quando x tende a A de f de x menos f de A dividido por x menos A. As duas são análogas, tá? Assim, eu posso utilizar tanto a de cima quanto a de baixo e às vezes, né, quando eu quero fazer conta algumas funções, essa conta fica mais fácil e em algumas funções fazendo com desse modo aqui a conta fica mais fácil, tá? Então a gente vai utilizar uma ou outra dependendo da conveniência aí do que for mais fácil a gente fazer cálculo. Bom, então o que a gente está vendo aqui? Existem duas maneiras de calcular aí o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função em um ponto dado. Essa daqui e essa daqui, tá? Beleza. E aí? Aí a gente vai fazer a definição de derivada. O que é a derivada de uma função em um número A? A derivada de uma função f em um número A
ela vai ser denotada assim, f' de A, tá? Então tem uma linhazinha aqui, ó, f' de A. E ela vai ser assim, ó, f' de A é igual ao limite quando h tende a zero, de f de A mais h menos f de A sobre h, se o limite existir, tá? Note que também nós podemos escrever como sendo f' de A igual ao limite de f de x menos f de A dividido por x menos A, quando x tende a A. Nós já vimos que esse limite aqui é equivalente a esse, né? Ele fornece a mesma reta tangente, tá? Então, você observa que existe uma relação entre a derivada da função no ponto, né, no A, e a inclinação da reta tangente, tá? Então, a gente vai ver aí essa interpretação geométrica que acontece, tá? Daqui a pouco a gente vê, que é justamente aquela questão lá, né? Aqui na frente, ó, se você tem a função, você tem um ponto, então esse limite te dá o coeficiente angular da reta tangente aqui. Então, na verdade, a derivada da função no ponto A é exatamente o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto que você está calculando, tá? Então, essa é a interpretação geométrica da derivada. Vamos ver lá esse exemplo aqui, ó. Encontre a derivada da função em um número A. Aqui ele está dizendo no número A qualquer, tá? Então, a derivada, claro, ó, pessoal, nós não vamos calcular a derivada através de limite, não, tá? Mas a gente tem que usar a definição da derivada para calcular através do limite, certo? Nós vamos aprender aqui técnicas de derivação que vão facilitar a nossa vida. A gente não vai ficar calculando através do limite. Mas como a gente está fazendo a definição de derivada, claro, nós vamos ter que resolver com limite. O que eu quero é o seguinte, ó, eu quero calcular limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso daqui é a derivada da função. O f de x mais h, nós percebemos que isso daqui é igual a x mais h ao quadrado menos 8x mais h mais 9, certo? Então, isso daqui vai dar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, tá? Menos 8x menos 8h mais 9. Isso daqui eu vou substituir aqui. Então, isso daqui vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h. Então, vai ser isso aqui tudo. X ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 8x menos 8h mais 9. Dividido por h. Agora, menos f de x, ó, observe, menos, e aí todo mundo aqui vai trocar de sinal, então vai ficar x ao quadrado menos 8, mais, né, 8x menos 9, tá? Aí nós podemos fazer o seguinte, x ao quadrado, eu posso cancelar com x ao quadrado, menos 8x eu posso cancelar com 8x, e esse 9 eu posso cancelar com esse menos 9. Beleza? O que sobrou aqui então? F' de x igual ao limite, quando h tende a zero, de 2xh mais h ao quadrado menos 8h sobre h, tá? E aí eu vou colocar em evidência o h. Limite, quando h tende a zero, de aqui h
em evidência. Então, vai ficar 2x mais h menos 8, certo? Sobre h. Note que eu estou fazendo h tender a zero. H não é zero. Eu posso cancelar aqui h com h, sem problema nenhum. E quando h tende a zero, ó, esse h aqui vai para zero. Então, isso daqui vai sobrar o quê? Vai sobrar 2x menos 8. Tá? Então, esse é o limite. Então, esse é o resultado da derivada. Então, se eu quiser agora, porque o problema pede num ponto A, né? Então, se eu quiser no ponto A, ao invés de ser no x, eu tenho que f' de A, é só substituir x por A, né? Isso vai ser igual a 2A menos 8. Tá? Então, esse é o resultado que nós estávamos procurando. Bom, a derivada ela pode ser vista como uma função, tá? Como assim? É a função derivada. Eu vou ter uma função, se eu tenho uma função f de R em R, nós podemos considerar os valores de x pertencente a R, para os quais o limite, aqui, ó, f' de x igual a f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Então, a função ela é definida assim, como sendo um limite desse quociente aqui. Tá? Então, assim, nós podemos considerar f' como uma nova função chamada derivada de f, definida por essa expressão aqui. Tá? Então, dada uma função, quando esse limite aí existir, né, eu tenho a função derivada. Então, para cada função, eu tenho uma nova função. Então, eu posso olhar a derivada como sendo uma função mesmo. Tá? Para cada dada função, eu tenho a derivada da função. A função f' ela é denominada derivada de f. E o seu domínio é o conjunto x, tal que f' de x existe. Porque pode ser que a derivada não exista. Pode ser que aquele limite lá não exista. E aí a função não vai estar, a função derivada não vai estar definida no ponto. Tá? Então temos que tomar esse cuidado aí. Né? E pode ser menor do que o domínio de f. Então, o domínio da função derivada, ela pode ser menor, o domínio dela pode ser menor do que o domínio da função f. Beleza? Bom, se f de x é igual a x ao cubo menos x, encontre uma fórmula para f' de x. Então, aqui a gente vai ter bastante conta, né, para fazer. Tá? Vamos fazer? Ó, eu vou tentar fazer aqui nesse espacinho mesmo, tá? Vamos lá. Ó, encontre a forma para f' de x. Lembrando, ó, f' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Né? Então, isso daqui vai ser igual. Só para eu calcular aqui, ó, quem é, vou calcular bem aqui assim, quem é o f de x mais h. Tá? F de x mais h vai ser x mais h elevado ao cubo menos x mais h. Então, isso daqui vai ser igual, olha só, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, certo? E aqui eu vou tirar do parênteses, então vai ficar menos x menos h. Tá? Bom, isso daqui foi só o f de x mais h. Beleza? Então, vou substituir aqui. Isso daqui é igual ao limite, quando h tende a zero. Ficar uma fraçãozona aqui, né? Então, vamos lá. Vou colocar todos esses termos aqui, ó. X ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo
menos x menos h. Agora, menos aqui, daqui, ó, f de x. Quando eu vou colocar f de x, esses valores aqui vão trocar de sinal por causa do sinal de menos aqui. Então, vai ficar menos x ao cubo mais x. Isso aqui tudo sobre h. Olha o que acontece. X ao cubo, eu simplifico com x ao cubo, né? X aqui, eu simplifico com menos x. E todas as outras parcelas aqui, ó, essa daqui e essa daqui possuem, e essa daqui também, possuem h. Então, posso colocar o h em evidência, né? Então, isso daqui vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de h, que multiplica. Aqui, eu vou ter 3x ao quadrado. Nessa daqui, eu vou ter 3xh, colocando em evidência. Nessa daqui, eu vou ter h ao quadrado. E nessa daqui, eu vou ter menos 1 sobre h. Novamente, eu posso cancelar h com h, né? E quando h tende a zero, ó, essa parte aqui vai para zero e essa parte aqui também vai para zero. Então, vai sobrar o quê? 3x ao quadrado menos 1. Tá? Então, f' de x vai ser igual a 3x ao quadrado menos 1. Então, esse aqui é o resultado da derivada da função. Então, perceba que eu tinha a função, ela era um polinômio de grau 3, né? X ao cubo menos x, e a derivada da função deu um polinômio de grau 2, 3x ao quadrado menos 1, certo? Baixou de 1, aí a potência do polinômio, tá? No grau da função polinomial. Muito bem. Na letra B, ilustre comparando os gráficos de f e f'. Então, eu fiz aqui o gráfico já, tá? Ó, aqui é o gráfico de f, uma função de grau 3, né? Uma função polinomial de grau 3, ó. Certo? Ela tinha aqui as raízes aqui, né? Então, ela vem lá de menos infinito, passa aqui nessa raiz, aí a outra raiz aqui é zero, né? Ela sobe, é zero. X é zero, né? Porque é x ao cubo menos 1. É isso? Tá meio doido isso, né? Ela faz isso daqui. É a função, não, é x ao cubo menos x, desculpa. X ao cubo menos x. Então, é zero mesmo, né? Aqui uma raiz, né? Se a gente for calcular as raízes, né? Eu tenho como calcular aqui, ó. Que eu tenho x ao cubo menos x. Eu quero ver onde isso aí é zero, né? Então, eu coloco x em evidência. Eu tenho x ao quadrado menos 1, né? Igual a zero. Então, ou x é igual a zero, ou x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, aqui eu vou ter x igual a mais ou menos 1. Né? Então, aqui é 1 e aqui é menos 1. Tá? Então, são as raízes dela. Bom, o interessante é o seguinte, olha só. Aqui é o gráfico da derivada da função, que nós calculamos aqui, ele deu 3x ao quadrado menos 1, né? Aqui f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 1. Então, a gente percebe que aqui, bem aqui assim, ó, daqui, nessa parte daqui para cá, ela é negativa, tá? A função assume valores negativos. E daqui para lá, ela é positiva, certo? Então, nesses valores aqui, ó, ela vai ser negativa daqui para cá, tá? E isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a inclinação da reta tangente. Observe que se eu pego aqui o gráfico da função bem aqui, eu tenho uma tangente aqui, né? Aqui eu vou ter uma outra tangente. Bem aqui, ó, parece que a tangente aqui é zero.
bem aqui, ó, porque vai ser horizontal aqui, tá? Quando a reta é horizontal, o coeficiente angular da reta tangente é 0. E aí, ó, a partir daqui para cá, passa a ser negativa aqui a inclinação da reta, porque ela vai estar para cá, para esse lado, né? Então, quando a inclinação está assim para a direita, né, ela é positiva. E quando está assim para a esquerda, é negativa. Então, dessa parte daqui, ó, né, até aqui de novo, que vai ser 0 aqui, ó, essa parte aqui é negativa. Então, esse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, é onde a minha reta tangente é negativa, que está sendo representado aqui nesse gráfico por isso aqui, ó, tá? Por esse intervalo aqui. Então, essa raiz aqui tem como a gente saber, né? É só calcular, igualar a 0 aqui, que a gente acha quem é esse ponto, quem é esse ponto. Que é justamente onde está acontecendo isso. Onde acontece aqui, que é 0, e aqui, que é 0. Então, nesse intervalo aqui, que eu estou pintando aqui, que é esse mesmo aqui, a derivada é negativa nesses pontos, tá? E aí, a inclinação da reta tangente também é negativa. Então, a inclinação aqui é positiva, e vem aqui e é negativa, tá? E daqui para lá, passa a ser positiva de novo, porque os pontos aqui, ó, cada ponto aqui, a inclinação vai estar assim, tá? Então, tem como você saber aí quando a derivada é positiva e negativa. Então, é muito importante você saber comparar, tá? Fazer a comparação desses dois gráficos, beleza? Pode acontecer de ter exercício que é dada a função e é dado vários gráficos de funções para você saber qual é a derivada dessa daqui. Então, uma dessas teria que ser essa aqui, tá? Para você identificar aí que ela é a derivada. Beleza? Com o tempo, você vai se acostumando e você olha para uma e para outra e você fala, essa daqui é a derivada dessa, porque aqui a derivada é positiva, aqui a derivada foi 0, então bem aqui é 0, né? Onde a reta tangente é horizontal, é justamente aqui onde passa no 0, tá? A derivada, o gráfico da derivada toca o eixo x, beleza? Mas a gente vai amadurecendo isso daí mais para frente. Bom, existem várias notações para derivada, tá? Essa daqui é mais conhecida, né? F' de x, e aí a gente pode chamar também de y'. Nós temos também dy dx, aqui você está dizendo que você está derivando y com relação a x, né? Porque nós temos que y é uma função de x, tá? Você pode também colocar df dx, que você está dizendo que está derivando a função f com relação a x. Você pode colocar só assim, d dx, e aí está derivando a função f. Você está dizendo que está derivando com relação a x a função f, tá? Você pode também colocar um dzão fx, e você pode também colocar assim, f de x, colchete, linha. Você está dizendo que você está derivando, tá? Bom, na física também, né, alguns físicos gostam dessa notação aqui, y com um pontinho em cima, tá? Ou fazem assim, tá? Y com um ponto em cima, também é uma notação. Então, não se surpreenda quando você vê esse tipo de notação. Geralmente, os físicos gostam dessa notação, tá? E, para x igual a A, nós vamos ter também, quando eu estou fixando, né, o valor de A e eu quero a derivada no ponto A, é muito comum usar essa notação também. dy dx, aí com colchete x igual a A, e aí eu vou substituir o valor de x a A, ou dy dx barra aqui coloca x igual a A. Então, a gente também substitui o valor, e quando eu substituo o valor, claro, o resultado vai dar um valor, né, vai dar um número, tá? Então, temos essas notações aqui também. Uma função f é derivável ou diferenciável em A se f' de A existir. Ela é derivável ou diferenciável em um intervalo aberto AB, ou um intervalo de A até mais infinito, ou intervalo de menos infinito a A, ou intervalo de menos infinito a infinito, ou seja, em toda a reta,
se for diferenciável em cada número do intervalo. Bom, a gente tem aqui um exemplo de uma função f de x igual ao módulo de x, e a gente quer saber, essa função é diferenciável? Então, quando pergunta é diferenciável, a gente quer saber se ela é diferenciável em toda a reta, né? Bom, a gente observa aqui o seguinte, ó, aqui nesse ponto, na origem aqui, quando x é igual a zero, essa função ela não é diferenciável. Por quê? Porque é o seguinte, se eu for pegar um ponto qualquer aqui, desse lado, na parte negativa aqui, nos valores de x negativo, a reta tangente vai coincidir com essa reta azul aqui desse lado, com a inclinação negativa aqui, né? E se eu pegar do lado direito, eu vou ter também que a reta tangente vai ser uma reta que é essa mesma reta azul aqui, só que positiva agora. E para pontos muito próximos aqui da origem também. Então, quando eu pego o ponto muito próximo à esquerda aqui do zero, eu vou ter a reta tangente negativa. E na direita, muito próximo do zero pela direita, uma tangente positiva. Então, aqui está mostrando que a tangente ela muda muito rapidamente, né? Ela muda de sinal aqui rapidamente. Ela sai de negativo para positivo bruscamente. Então, isso é um sinal aí de que a minha função ela não é derivável aí no ponto zero. Eu poderia também fazer o seguinte. Nós temos que a derivada da função ela é igual ao limite de f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x tende a a. Então, eu quero calcular a derivada no zero, para ver o que acontece. F' de zero vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de f de x menos f de zero, dividido por x menos zero. Tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite lateral à direita do zero e o limite lateral à esquerda do zero primeiro. Tá? Então, vamos calcular aqui o limite, quando x tende a zero, pela direita, de f de x menos f de zero, dividido por x menos zero. Olha o que vai acontecer. À direita do zero, lembrando que a função módulo, né, ela é definida assim. Ela é x, se x for maior ou igual a zero, e ela é menos x, se x for menor que zero. Note que como x está tendendo a zero pela direita, aqui, o zero está aqui, está tendendo a zero pela direita, então x é positivo. Eu vou usar essa parte aqui de cima para f. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de f de x. Quem é? Vai ser x, que o módulo de x aqui é x. Então, vai ser x menos f de zero. O módulo de zero é zero mesmo, então vai ficar zero aqui. Dividido por x menos zero, quando x tende a zero pela direita, né? Bom, isso daqui ó, vai ser x dividido por x, que é 1. Então, quando x tende a zero pela direita, esse limite aqui dá 1. Vamos fazer o limite agora do x tendendo a zero pela esquerda. X tendendo a zero pela esquerda. Isso daqui vai ser igual. Também o limite de f de x menos f de zero, né? Dividido por x menos zero. O que vai acontecer agora? Agora o x está tendendo a zero pela esquerda, assim, ó, é um número negativo. Então, vou usar essa parte de baixo aqui. O f de x, o módulo de x, né, é menos x. Então, aqui eu vou ter o seguinte, limite de quando x tendendo a zero pela esquerda. Então, f de x, quem vai ser? Vai ser menos x, como a gente já viu. Menos f de zero, menos zero, dividido por x menos zero. Note que isso daqui vai dar menos x dividido por x. E menos x dividido por x é menos 1. Então, essa conta aqui, o limite, né, vai ser uma constante menos 1. E isso daqui dá menos 1. Observe que o limite lateral à esquerda do zero deu diferente do limite lateral à direita do zero. Portanto, f' de zero, esse limite aqui, ó, né, ele não existe. Tá? Esse limite não existe.
Então, o limite não existindo, né? O limite desse quociente aqui quer dizer o quê? Que a derivada não existe, tá? Então, f' de 0, aqui nesse caso, não existe. Então, a função não é derivável no zero, tá? Mas como é que é a derivada de uma maneira geral aí dessa função? Né? Como é que eu calculo a derivada num ponto qualquer? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a conta aqui, tá? Como é que eu calculo a derivada dessa função módulo? É filhinha de x. Então, ela é igual ao limite, quando x tende a a, agora eu vou fazer para um ponto A qualquer, tá? De f de x menos f de a, dividido por x menos a. Ok? Bom, aqui não tem jeito, eu tenho que dividir em dois casos. O caso que x é maior ou igual que zero e o caso que x é menor que zero, tá? Então vamos fazer o primeiro caso aqui, ó, para x maior ou igual a zero. O que vai acontecer? Esse limite aí vai ser igual quando x tende a a. Note que o x é maior ou igual que zero e o x está tendendo a a, né? Eu tenho que a e zero, a e x são positivos. Então, aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter o módulo de x vai ser x e o módulo de a vai ser a também. Agora, o módulo, e aqui embaixo vai ficar x menos a, né? Então, observe que eu tenho x menos a dividido por x menos a quando x tende a a. Isso daqui é 1. Ok? Agora, quando eu tenho o x menor que zero, eu vou ter o limite de x tendendo a a, e aí o x vai ser negativo. Então, a função vai ser o quê? Para x negativo, né? Eu vou ter que o módulo de x é menos x. Então, o módulo de x vai ser menos x, menos o módulo de a, que vai ser menos a. Então, vai ficar menos a aqui. E aí, eu vou ter, que aqui embaixo vai ficar x menos a. Então, isso daqui é igual ao limite de... Aí, eu vou ter menos x. Eu posso colocar o menos em evidência, tá? Aqui de cima, ó, colocar o menos em evidência. E aí, eu vou ter assim o quociente, ó, menos x menos a sobre x menos a, quando x tende a a. Note que esse limite aí, ó, ele é igual a menos 1, né? Porque aqui isso daqui vai dar 1 e eu tenho menos 1. Então, nós verificamos o seguinte, que a derivada dessa função, f' de x, ela é o seguinte, é a função 1 se x for maior que zero. Lembre que o x, né, para x igual a zero, ela não está definida, tá? Então, vou até tirar esse menos, esse igual aqui. Ela não está definida, porque ó, a derivada a gente já viu aqui, ela não existe no zero, né? Então, ela não está definida no zero, certo? E eu vou ter que ela é menos 1 se x for menor que zero. Ok? Então, essa aí é a derivada da função. E aí a gente pode visualizar aqui assim, né? Duas coisas. Primeiro, a derivada é essa que a gente acabou de computar. Ela é 1 se x é maior que zero e menos 1 se x é menor que zero. E nós podemos também visualizar graficamente como é que é a derivada. Ela é 1 se x é maior que zero e menos 1 se x é menor que zero. Note que no zero ela não está definida. A derivada da função não está definida, ela não é derivável no zero. Então, aqui é aberto e aqui é aberto também. Se uma função f é diferenciável em A, então f é contínua em A. Isso daqui é um teorema, tá? Que garante que se a função é diferenciável, ela é contínua no ponto, tá? A demonstração é simples, usa o fato de, usa só o limite lá e a gente mostra que o limite lateral à direita do ponto é igual ao limite lateral à esquerda do ponto, né? E como a função ela é derivável, nós garantimos a existência desse limite, tá? Então é só isso. Eu estou poupando vocês da demonstração aqui. Agora, a recíproca é falsa. O que é recíproca desse teorema? É dizer o seguinte,
que se ela é contínua no ponto A, então ela é diferenciável no ponto A. Isso não é verdade, porque a gente acabou de ver, por exemplo, que essa função módulo ela é contínua no ponto X, né? Porque existe o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita, que é o f de zero, né? Que é zero, mas no exemplo anterior, a gente viu que ela não é derivável em x igual a zero. Então, como eu falei, esse é o exemplo bem clássico de uma função que ela é contínua no ponto, mas ela não é derivável no ponto, tá? Então, se perguntarem, toda função diferenciável num ponto é contínua no ponto? Sim. E a função ser contínua implica ela ser diferenciável? Não. Tem funções que são contínuas, mas que não são diferenciáveis, tá? Então, fica ligado nisso. Alguns exemplos de funções não diferenciáveis aqui, ó. Geralmente, a função não é diferenciável quando acontece algo assim, ó, tipo um bico, tá? Ou aqui no ponto A, o negócio vai para mais infinito aqui, aí você não vai conseguir calcular o valor da função no ponto e tal, tá? Mas mesmo que a função esteja definida no ponto A, se você tiver um bico aqui, onde a sua reta tangente seria vertical, tá? Você tem que, nesse ponto, a função não é diferenciável, tá? Você vai calcular a reta tangente, você tem uma reta vertical, tipo x igual a alguma coisa, já era. Você tem aí que nesse ponto ela não é diferenciável, tá? Outro exemplo é aqui, ó, você tem um bico aqui, né? E a função aqui, ela não vai estar definida, tá? Porque eu tenho um bico bem aqui. Então, eu venho com a tangente, venho aqui, pá, de repente daqui para cá muda bruscamente aqui a tangente, tá? Eu estava com uma inclinação para cá e aqui já vai ter uma inclinação para cá. Então, quando eu tenho bicos, né? Onde eu tenho um bico aqui, eu digo que a função não é diferenciável, tá? Outro caso também é quando a função não é contínua. Se a função não é contínua, então ela não é diferenciável. Beleza? Se a função não é contínua naquele ponto, ela não é diferenciável naquele ponto. Tudo bem? Então, ó, é questão de lógica também, né? Ó, nós temos que diferenciável implica em contínua, certo? Foi o teorema que a gente viu ainda agora. Tá? Então, se você tem assim uma implicação A implica em B, tá? Tem a contrapositiva dela, que é o quê? Não B implica em não A. Tá? Então, eu poderia escrever aqui o seguinte, ó. F, vou colocar um F aqui, F diferenciável implica em F contínua. F não contínua implica em F não diferenciável. Tá? Eu digo que uma condição suficiente para que a função seja contínua é que ela seja diferenciável. E aqui eu digo, é uma condição necessária para que ela seja diferenciável é que ela seja contínua. Tá? Então, para ela ser diferenciável, primeiro ela tem que ser contínua. Se ela não for contínua, ela não é diferenciável. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma função que, aqui pelo gráfico, a gente vê que ela não é contínua no ponto. Então, se ela não é contínua no ponto, ela não é diferenciável. Tá bom? Olha esse caso aqui também. Ó. Eu tenho uma reta vertical aqui, ó, né? Tem um ponto aqui que a tangente é vertical. Nesse ponto aí, ela também não é diferenciável. Tá? Aqui, ó, eu estou mostrando um zoom aqui no bico, né, da função. Tá? Então, nesse bico aí também, ela não é diferenciável. Tudo bem? Bom, então, aqui a gente viu a definição de derivada, a gente viu a interpretação geométrica, a gente viu a função módulo, que ela é uma função bem especial, que ela é uma função
que ela é contínua em todos os pontos, mas ela não é diferenciável no ponto zero. Nós vimos que uma função, quando ela é contínua, uma condição necessária para que ela seja diferenciável é que ela é contínua. Tá? Se a função não for contínua, ela não é diferenciável. E nós vimos que toda função que é diferenciável, ela é contínua. Beleza? Agora nós vamos ver aqui algumas funções e como é que a gente encontra a derivada dessas funções. Tá? A primeira função é a função constante. Eu tenho aqui uma função constante, eu estou supondo aqui que o C é uma constante positiva, o gráfico dela é uma reta horizontal. Tá? Qual seria a inclinação da reta tangente aqui a ela? Né? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, a tangente vai ser ela mesma. Né? Isso quer dizer o quê? Como ela já é uma reta horizontal, essa tangente aí também vai ser uma reta horizontal, e a derivada em qualquer ponto aí vai ser zero, certo? Então, nós vamos ter o quê? Que a derivada da função é igual a zero, só olhando o gráfico da função, tá? Então, nós podemos concluir o seguinte, claro que eu posso mostrar também por limite, né? Eu ia fazer o limite da função lá, o limite de f de x menos f de a, dividido por x menos a, ou f de x mais h e tal, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer só esse aqui, os outros a gente vai, ó, f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, né? Aí o que seria f de x mais h? A função é a função constante. Isso daqui dá c, né? F de x mais h. Menos f de x é c também, que é a função constante, dividido por h. Isso daqui vai ser o limite de zero quando h tende a zero. Isso aqui é quanto? É zero. Tá? Então, realmente, a derivada da função, que é f' de x aqui, né? Dessa função constante aqui, vai ser igual a zero. Mas eu estou usando aqui a argumentação do gráfico, tá? Da função. Mas é a seguinte, se você vê uma constante, você não tenha dúvida, a derivada dela é zero, tá? Você vê uma função constante, a derivada da constante é zero. Então, se você tem f de x igual a c, fiz a conta aqui, ó, isso daqui dá zero, tá? Mesma conta que eu fiz ainda agora. Se eu tiver f de x igual a x ao quadrado, como é que fica a conta? A conta vai ficar o seguinte, ó, eu vou ter, de novo, f de x mais h menos f de x sobre h, faço essa conta toda, ó, f de x mais h, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos f de x, menos x ao quadrado. X ao quadrado cancela com x ao quadrado, só sobrou termos com h. Coloco h em evidência, cancelo, eu vou ter 2x mais h quando h tende a zero, e quando h tende a zero vai dar 2x. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. De uma forma geral, nós podemos mostrar que se n for um número real qualquer, então x elevado a n, a derivada de x elevado a n é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Tá? Essa demonstração, ela utiliza o desenvolvimento de x mais h elevado a n. Tá? Como é que é feito isso? Vou fazer aqui, ó. A derivada vai ser igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, né? Então, isso vai ser o limite de x mais h elevado a n, menos x elevado a n sobre h. Note que eu vou ter que desenvolver isso aqui, tá? Então, a gente vai utilizar aquele esquema lá do binômio de Newton para resolver de uma maneira geral para n, tá? N é um número aí qualquer, real. Então, isso daqui é o limite, quando x tende a zero, de x elevado a n, mais o binômio de Newton, n1, x elevado a n menos 1h, mais n2. Aqui são os coeficientes que vão aparecer nos termos, né? O n, ele vai decrescendo, ó, as potências, certo? Até chegar em 1, e na última ele é zero. E o h, aqui começou com h elevado a zero, depois h elevado a 1, h elevado a 2, até chegar
no h elevado a n, tá? E aí o que vai acontecer? Olha só, todos esses termos aqui, com exceção do primeiro, né, até o penúltimo aqui, todos eles têm um termo h. Nota, o segundo tem h multiplicando, o terceiro e assim por diante, até o penúltimo aqui, que tem h multiplicando, né? Então, esses h's aí vão poder colocar em evidência. E esse x elevado a n vai cancelar com esse x elevado a n aqui, tá? Então, como é que vai ficar? Eu coloco o h em evidência nos outros, né? E aí eu tenho aqui, ó, h aqui e coloquei o h em evidência. E todos os termos vão ter h agora, com exceção desse termo aqui que só tinha um h. Vai ficar isso aqui, n1 x elevado a n menos 1. Então, esse h aqui cancela com esse h. Quando h tende a zero, todos esses termos aqui vão tender a zero. Vai sobrar só esse termo aqui, tá? E aí como é que fica? Isso daqui vai dar só esse termo, n1 x elevado a n menos 1. Só que n1, né, se você for fazer essa conta, que é o n fatorial sobre n menos 1 fatorial, 1 fatorial, isso daqui é n vezes n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial, 1 fatorial. Esse cara cancela com esse, isso daqui vai dar n dividido por 1, que é n. Então, esse número aqui, na verdade, é só n, tá? E aqui vai dar o resultado, né? n, x elevado a n menos 1, como nós queríamos. Então, não tem jeito, tá? Se você enxergar uma função x elevado a um número n, tá? A derivada disso é n x elevado a n menos 1. Bom, essa questão aqui desse binômio de Newton aqui, né? Ele funciona para números naturais, né? E a gente está falando que esse n aqui pode ser um número real qualquer, tá? É possível mostrar que vale para um número real qualquer, beleza? Essa derivação aqui, essa regra de derivação, ela vale para um número real qualquer, beleza? Nós demonstramos aqui para números naturais, mas ela vale para um número real qualquer, tá bom? Negativo, fração e o escambau, beleza? Então você pode utilizar essa regra. Tem x elevado a n, qualquer que seja o n, vai dar n x elevado a n menos 1, tá? Vamos ver aqui exemplos. Olha só, f de x igual a x à sexta. Então, f' de x vai ser o quê? Ó, é o 6 que está aqui, né? Então, vou fazer bem devagar aqui, ó. F' de x vai ser igual a 6, que multiplica x elevado a 6 menos 1. Fazendo bem lento aqui, tá? E isso daqui vai ser 6x à quinta, tá? Na verdade, a gente já faz de cabeça aqui, já diz que é 6x à quinta. Mas estamos fazendo devagarinho, tá? Aqui, ó, y igual a t à quarta. Então, quem vai ser y'? Né? Então, y' aqui vai ser igual ao que? A 4t ao cubo, certo? Ó, 4, esse cara que está aqui, né? Fica multiplicando na frente, e t elevado a potência aqui menos 1. 4 menos 1, 3. Tá? Esse outro aqui, x elevado a 100. Então, eu estou aqui com y é igual a x elevado a 100. Então, quem vai ser y'? O y' vai ser igual a 100 x elevado a 99. Simples assim. DDR de R ao cubo, né? Então, quem vai ser DDR? Vou colocar aqui DR, a derivada de R, né?
d dr de r ao cubo vai ser igual a 3r ao quadrado, certo? Aqui eu errei, tá? Eu errei na hora de colocar aqui. Aqui tem que ser r, tá? Coloquei r e coloquei x aqui. Tá errado. É 3r ao quadrado. Beleza? Olha aqui. Derive 1 sobre x ao quadrado. Como é que eu faço isso? Ó, eu só sei derivar potência, né? Quando está em potência. Mas eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. Eu posso reescrever f de x como sendo x elevado a menos 2. Por quê? Porque aqui é uma potência, é um denominador, né? O x elevado a 2, e eu posso jogar para o numerador, ela vai com o expoente negativo, tá? Então, isso aqui vai implicar o quê? Que a derivada dessa função, f' de x, vai ser igual a menos 2, x elevado. Ó, eu vou fazer menos 2, menos 1. Então, menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, vai ficar f' de x vai ser igual a menos 2x elevado a menos 3. Eu posso mudar de novo, botar isso aqui lá para o denominador, então posso escrever que f' de x é igual a menos 2 sobre x ao cubo. Posso fazer assim. Certo? Porque essa potência eu jogo para baixo de novo, ela fica positiva. Tá? Então, essa conta aí. Beleza? Essa daqui agora. Raiz cúbica de x ao quadrado. Eita, nós. Olha só. Também eu consigo expressar, né, raiz, eu consigo transformar em potência. Porque é assim, ó, quando eu tenho a raiz enésima de x elevado a p, eu posso reescrever como sendo x elevado a p dividido por n. Tá? É sempre assim. Então, eu pego essa função e reescrevo como sendo x elevado a 2 terços. Tá? Deixa eu colocar melhor aqui que não ficou. X elevado a 2 sobre 3, assim. Fica melhor. Tá? 2 terços. Beleza? Aqui é o P e aqui é o N. Bom, agora eu consigo derivar isso, né? Isso vai implicar que a derivada dessa função vai ser igual a 2 terços dessa multiplicando, né? Vezes x elevado a 2 terços menos 1. Então, vou fazer essa conta aqui, ó. 2 terços menos 1. O que é isso? Ó, aqui eu vou ter 3, né? Aqui vai dar 2 menos 3. Então, vai dar menos 1 terço. Menos 1 terço. Então, elevado a menos 1 terço. Isso aqui é a mesma coisa que 2 terços vezes 1 sobre x elevado a 1 terço, né? Fazendo aquela mesma história, jogando para o denominador de novo. Tá? X elevado a 1 terço. Só que 1 terço é a mesma coisa que x elevado a 1 terço é a mesma coisa que a raiz cúbica de x, certo? Colocando em fração de novo. Então, isso daqui vai ser 2 terços vezes 1 sobre raiz cúbica de x. Eu posso colocar como sendo 2 aqui, todo mundo numa fração só, que 3 raiz cúbica de x. Ok? Então, esse aqui é o resultado. Tá? Só fazendo a conta aqui. E esse outro aqui? F de x igual a raiz, 1 sobre a raiz quarta de x ao cubo. Então, olha só. Eu tenho que f de x é igual a 1 sobre x elevado a 3 quartos. Aí eu passo esse cara que está no denominador para o numerador. Né? Isso vai implicar que f de x
é igual a x elevado a menos 3/4. Beleza? Tudo bem. Então, eu vou fazer a derivada disso. Derivada da função. Vai ser o quê? Menos 3/4 x elevado a menos 3/4 menos 1. Então, vou fazer a conta aqui, ó. Menos 3/4 menos 1. Isso daqui, ó, vai ficar o 4 multiplicando menos 4, menos 3 vai dar menos 7/4. Né? Então, aqui fica menos 7/4. E aí, o que acontece? Isso daqui é igual a menos 3 sobre 4 x elevado a 7/4. E isso daqui é igual a menos 3 sobre 4 raiz quarta de x à sétima. A gente pode fazer uma regra geral para isso daqui. Eu tenho raiz enésima de x elevado a p. Isso daqui era x é p sobre n, né? Que multiplica x elevado a p menos n sobre n. Foi isso que nós mostramos. E eu quero já colocar na forma de raiz, tá? P sobre n vezes... Aí aqui esse cara vai para o denominador. Para ele ir para o denominador, eu vou trocar o sinal desse cara aqui de cima, tá? Trocando o sinal, eu coloco n menos p, né? Então aqui vai ficar 1 sobre x elevado a n menos p sobre n. E isso daqui eu vou transformar em raiz, tá? Então isso daqui vai ficar p sobre n, que multiplica a raiz enésima de x elevado a n menos p. Aí fica essa conta aqui. Se você quiser memorizar essa fórmula, tá? Portanto, vai ficar assim a fórmula. Se eu tiver raiz enésima de x elevado a p, a derivada disso é igual a p sobre n raiz enésima de x elevado a n menos p. Então fica assim, ó. Se eu fosse fazer essa daqui, o que eu ia fazer? Né? Eu quero a derivada da raiz cúbica de x ao quadrado. Então, como é que fica isso? Aí você já faz direto assim, ó. Isso daqui vai ser igual a p, que é 2, dividido por n, que é 3, raiz enésima, raiz cúbica, de x elevado a n menos p. 3 menos 2, 1. Então, deixo 1 aqui. Né? X elevado a 1 é x. Tá? Então, ó, deu exatamente essa conta aqui. A gente vai falar aqui na próxima aula da equação da reta tangente. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.